Será mesmo que o meu negócio, loja, escritório, consultório precisa ser acessível? Será que realmente preciso cumprir todas as normas de acessibilidade? Spoiler, sim, você precisa. Olá, o meu nome é Carolina, eu sou arquiteta urbanista, atuo na área de acessibilidade arquitetônica e desenho universal, e no vídeo de hoje nós vamos ter uma conversa com o café sobre a necessidade ou não do seu negócio ser acessível. Antes de ir para o conteúdo propriamente dito, vamos fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher alta, branca e gorda. Eu tenho um rosto no formato oval. O meu cabelo é num tom de castanho bem escuro, quase preto, e os meus olhos também são nesse tom. O meu cabelo é ondulado, hoje ele tá bem cacheado nas pontas. Ele tá solto, um pouquinho para baixo da altura dos ombros. Tô usando uma camisa de botão de manga curta, num tom de verde militar. Eu estou sentada. Atrás de mim tem uma parede num tom de amarelo bem claro, um móvel azul turquesa de madeira, uma prateleira branca, e tanto nesse móvel quanto nessa prateleira tem alguns itens de decoração, vasos de planta, algumas coisinhas de escritório. Do meu lado direito tem uma porta de madeira, do meu lado esquerdo tem uma parede num tom verde bem clarinho e outra prateleira também num tom de verde. Hoje eu estou de maquiagem, uma maquiagem leve, um batom bem cor nude, assim, cor de boca. Estou usando um relógio preto e alguns acessórios dourados. A minha xícara de hoje é uma xícara preta e tá escrito arquitetura em letra cursiva na cor branca. Então vamos começar nossa conversa de hoje. Essa pergunta do meu espaço, meu negócio, meu consultório, meu escritório precisa ser acessível é uma das perguntas que eu mais escuto. Quando é um cliente, um potencial cliente meu que faz essa pergunta, eu sempre tento analisar qual caminho que eu vou seguir para poder responder. Por quê? Eu posso seguir o caminho da obrigação de falar é lei, você precisa cumprir, é a lei tal, artigo tal. Se você não cumprir, você pode ser processado, você pode receber multa, enfim. Ou eu posso ir pelo caminho da conscientização, que é realmente explicar o que é acessibilidade, para quem que ela serve, quais os benefícios que a acessibilidade vai trazer para o seu negócio, não apenas para os seus clientes, como também para os seus funcionários, para você mesmo, inclusive, como que um espaço acessível, uma loja principalmente, pode aumentar a sua potencial clientela, pode aumentar o seu número de clientes, pode trazer uma boa visibilidade de marketing, mas realmente focar na questão da importância, da conscientização, do porquê que a acessibilidade é tão necessária. Infelizmente, tem gente, inclusive clientes meus, que fazem acessibilidade só porque ela é obrigatória, porque eles estão sendo obrigados, porque não consegue tirar o alvará, porque tá recebendo multa. Caso essa seja a resposta que você tá procurando nessa questão da obrigatoriedade, o que me obriga a cumprir a acessibilidade, eu já vou te dar a resposta. Então nós temos o Decreto Federal número 6949 de 2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E essa convenção vem justamente com esse objetivo de assegurar os direitos das pessoas com deficiência. Mais recentemente, em 2015, tá aí quase completando 10 anos, nós temos a promulgação da Lei Brasileira da Inclusão, ou como também pode ser conhecida, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre essa lei. Tanto o decreto quanto a lei, eles vêm com esse objetivo de assegurar o direito da pessoa com deficiência de basicamente ter uma vida como qualquer pessoa sem deficiência. Então assegura ali os direitos à moradia, educação, saúde, lazer. E quando a gente começa a falar sobre assegurar esses direitos, tá incluso a questão do acesso. Como é que uma pessoa vai acessar o direito, né, vai exercer o direito dela a ter um atendimento médico se ela não consegue acessar esse edifício? Ou se ela entra nesse edifício, mas não consegue se localizar, não consegue ter acesso às informações, às placas de sinalização. Tanto o decreto quanto a lei trazem ali no seu texto a obrigação de serem cumpridas e respeitadas as normas técnicas com relação à acessibilidade. Já expliquei aqui também que norma técnica não tem o poder de lei, mas que a gente tem em muitas das áreas, muitos dos casos, a lei obrigando o cumprimento dessa norma técnica, como é o caso da acessibilidade. Então, sim, você tem leis que te obrigam a ter um espaço acessível. Porém, o meu objetivo aqui hoje é realmente ter uma conversa da gente entender o que isso traz de benefício para você, além de estar cumprindo uma obrigatoriedade. Uma das justificativas que eu escuto muito
sobre não fazer acessibilidade eu não recebo pessoas com deficiência, eu não tenho funcionários que têm deficiência, eu não recebo clientes com deficiência. E é claro que nessa resposta a gente já pode fazer um outro vídeo falando sobre por que você não tem. Mas o meu foco realmente hoje é falar sobre o negócio ser acessível ou não. Quando a gente fala sobre o projeto, vamos pegar uma loja de exemplo, uma loja de roupas. Quando a gente fala sobre uma loja que teve o seu projeto ali pensado desde o começo, com relação à acessibilidade design universal, então tá cumprindo ali questões de circulação, né? Tem uma circulação adequada, tem um balcão numa altura adequada, o balcão do caixa ali no atendimento. Você entende que essa loja ela vai ser boa para todo mundo? Ela não vai ser uma loja exclusiva para pessoas com deficiência. Ela vai ser uma loja que recebe todo tipo de gente, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu já vi muitos relatos de pessoas mais baixas, e eu não estou dizendo pessoas necessariamente de baixa estatura, que possuem nanismo, por exemplo. Eu já presenciei, eu já vi que elas não alcançam, por exemplo, uma arara um pouco mais alta ali com algum tipo de roupa. Então, ela precisa chamar um funcionário para pegar aquela roupa, ou às vezes ela nem vai se dar ao trabalho e não vai experimentar, muito menos comprar aquela roupa. Uma loja que é pensada ali com um projeto um pouco mais acessível, a pessoa não vai ter esse problema. E veja, ela é uma pessoa sem deficiência, só que ela é uma pessoa um pouco mais baixa e ela vai ser beneficiada, ela vai conseguir comprar de uma forma mais confortável, mais autônoma, mais segura, que são os pilares da acessibilidade, mesmo não precisando dela obrigatoriamente. Um projeto de reforma, ele consegue sim resolver várias dessas questões. Se não resolver de uma forma completa, ele consegue minimizar. Ele consegue, por exemplo, se eu tenho uma arara que é muito alta, eu vou colocar a mesma roupa dobrada. Ou talvez eu vou repetir essa mesma roupa numa arara um pouco mais baixa. Uma circulação que atende ali aos preceitos da norma, as larguras mínimas para uma cadeira de rodas passar, muito possivelmente ela vai ser adequada, por exemplo, se tem uma pessoa parada, olhando ali as prateleiras e tudo mais, e uma pessoa que precisa passar por trás para ver um produto que está um pouco mais adiante. Garantir uma área de giro ali para a cadeira de rodas no final desse corredor, né, nos fundos da loja possivelmente, você também está garantindo espaço, muitas vezes, para não ocorrer aquele acúmulo de gente ao redor do caixa, que acaba atrapalhando a experiência de compra das outras pessoas. Então, essa questão da acessibilidade, para além de cumprir norma, para além de você receber pessoas com deficiência, ela também está garantindo uma experiência de compra mais agradável para o seu cliente que já é regular, que às vezes deixa de comprar mais, deixa de gastar mais no seu negócio, porque ele não se sente confortável. Por exemplo, meu irmão é autista e ele tem a necessidade, cada vez que a gente chega ali numa loja, num local, de procurar um lugar para sentar. É a forma dele de participar, de passear, de estar junto com a sua família. Se tem uma loja, né, se a gente entra numa loja, principalmente loja de roupa, que você demora para ver tudo, para escolher, para experimentar. Se tem um local para ele sentar de uma forma confortável e segura, eu, a minha mãe, meu pai, nós vamos ficar muito mais tempo nessa loja. E veja, esse item do lugar para sentar não está previsto em norma, não é um item obrigatório. Então, quando a gente fala da acessibilidade, de pensar para além das normas, é justamente pensar nisso, pensar na diversidade humana. E você pode ter certeza que se o cliente tem uma experiência boa na sua loja, ele vai contar para as outras pessoas, ele vai voltar mais vezes, ele vai dar preferência para sua loja quando ele precisar comprar aquele produto. E aí, essa lógica se aplica também a escritórios, a consultórios. Quando a pessoa tem uma experiência agradável, ela vai querer retornar. E aqui vale ressaltar que a acessibilidade não é só para pessoas com deficiência, ela é também para pessoas com mobilidade reduzida. E aí, dentro desse grupo entram idosos. Sabemos que a nossa população está envelhecendo, estamos vivendo cada vez mais tempo. E mesmo com 70, 80, 90 anos, esses idosos querem sair e eles têm o direito de ter momentos de lazer, de sair para comer alguma coisa, de fazer compra de forma confortável, segura e autônoma. Desse grupo da mobilidade reduzida, temos também pessoas, por exemplo, que quebram a perna, que fazem uma cirurgia, que quebram um braço, né, que estão ali com uma mobilidade reduzida temporária, ou um alcance mais limitado temporário. Temos também mulheres gestantes. Eu tenho visto muitos vídeos de vaga de veículo apertada e que a gestante não consegue acessar o carro, porque ela não consegue, né, com o barrigão assim, ela não passa entre o carro dela e o carro estacionado ao lado, ela não consegue abrir a porta, ela não consegue entrar no carro dela. Então, olha aí a questão da gente ter uma atenção com estacionamento, principalmente em locais que recebem gestantes, né? Clínicas de exame, loja de roupinha de bebê ou roupinha de criança. Ter um olhar realmente mais atento, mais cuidadoso para esses detalhes de acessibilidade.
hoje em dia, e aí você proprietário de um negócio, principalmente um negócio físico, né, que tem ali um espaço para receber o seu cliente, você sabe, você pode afirmar isso melhor do que eu, que a concorrência é muito grande. E não é mais apenas uma concorrência local ali das lojas que estão próximas a você ou que estão na mesma cidade que a sua, mas é uma concorrência mesmo da internet, né, da gente comprar as coisas online. Então vamos colocar no lugar dessa gestante. Por que ela vai se dar o trabalho de sair de casa, de pegar ali um carro, de ter que esperar alguém levar ela, de chamar um carro de aplicativo e tudo mais, pra ir até uma loja comprar, se ela vai chegar lá nessa loja e a vaga vai ser apertada, não tem um corrimão pra ajudar ela a subir escada, ou não tem rampa, às vezes ela tem uma limitação que não consegue subir a escada, não vai ter local pra ela sentar, não vai ter um local pra ela deixar a bolsa de forma segura, ela vai ter que ficar com aquele peso incomodando, ela vai chegar lá, os itens de bebê ou as roupas de gestante mesmo vão estar fora do alcance dela, então ela vai ter que ficar se abaixando, ou ela vai ter que ficar dependendo de uma vendedora, de um vendedor atender ela, ficar pegando as roupinhas pra ela. E às vezes ela só quer fazer a compra sozinha, às vezes ela só quer ali ficar no momento realmente ela e o bebê escolhendo as coisas com calma, sem ter um vendedor próximo a ela. Então por que ela vai realmente se submeter a todo esse contexto de dificuldades se ela pode só sentar no sofá, entrar no site e fazer as compras? Eu sou uma pessoa que prefere comprar em loja física, eu sou muito defensora da loja física, não é a mesma experiência, mas por muitas vezes eu escolhi fazer a compra online porque eu sabia que a experiência de fazer a compra presencial não ia ser prazerosa, não justificava eu ir até uma loja fazer aquela compra, porque eu ia enfrentar, por exemplo, questões de acessibilidade. É claro que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, não é essa a intenção da minha fala, mas que com as normas de acessibilidade, com a experiência de profissionais especialistas nesse assunto, a gente consegue atender uma gama muito maior de pessoas do que só pensar na pessoa padrão. Então, sim, o seu negócio precisa ser acessível por uma obrigação legal, mas eu deixo aqui um convite para você pensar realmente em toda a diversidade humana que você pode e que você precisa receber. Porque eu não sou nenhuma especialista em marketing, né? Eu não sou especialista em administração de negócios. Mas se você se preocupar em atender só um grupo que atende a esses padrões, né? Vamos dizer, esses padrões que a gente aprende na faculdade de arquitetura, olha o tanto de potenciais clientes que você está perdendo, que você está deixando de receber, que você está deixando de vender e que você está deixando de ganhar, de faturar para o seu negócio. E eu dei aqui muitos exemplos de loja, né? Porque realmente a loja, a gente tem um possível público maior, mas isso se aplica também a escritório e a consultórios. E aí, por exemplo, aquela questão de que, eu não recebo pessoas com deficiência, eu não tenho clientes com deficiência. Ok, se amanhã aparecer um cliente com deficiência, é um cliente que ele gosta do seu trabalho, ele quer te contratar, ele tá disposto a pagar o valor que você considerar justo cobrar nesse serviço. Quando esse cliente te contratar, aí sim você vai tornar o seu negócio acessível. Se é um cliente, por exemplo, numa cadeira de rodas, utilizando um andador, que precisa de um sanitário acessível, né? Que precisa ali da questão da área de giro, das barras e tudo mais. Quando esse cliente te contratar, aí sim você vai reformar o seu sanitário para torná-lo acessível? Não é muito mais fácil a gente já deixar esse sanitário acessível pronto? Porque, por exemplo, se eu for num restaurante e aí eu utilizo cadeira de rodas ou eu utilizo andador, eu preciso de um sanitário acessível. E aí eu vou chegar pro garçom e falar, oi, então, eu preciso de um sanitário acessível. O garçom vai lá no sanitário e transformar ele acessível? Não, gente, não tem como, né? A maior parte ali das questões de acessibilidade das normas técnicas, pelo menos na acessibilidade arquitetônica, que é a minha área, você não consegue resolver de imediato. Tá aqui a barra, eu vou ali instalar para você utilizar o sanitário. Não é assim que funciona. Então você realmente precisa ter esse cuidado antes de precisar dele. A acessibilidade em ambientes de uso comum e coletivo, a gente garante, a gente provê antes de precisar dela. É um investimento? É um investimento. Pode ser estressante passar por uma obra, principalmente se você tem uma edificação muito antiga, pode ser estressante. Eu não tô dizendo que não é, mas eu te garanto que vale a pena. Eu te garanto que vale a pena se preocupar e investir nisso antes de você precisar. Considero importante ressaltar que, de acordo com a lei, né, o decreto que eu comentei, a gente precisa garantir acessibilidade ao ambiente e não apenas ao serviço. Então, por exemplo, uma academia.
academia tem um mezanino ali, que é quando a gente tem aquele segundo pavimento, que não é inteiro, né? É tipo uma varandinha interna, vamos falar assim. É um mezanino. Geralmente, mezanino só tem acesso por meio da escada. E aí, nessa academia, a gente tem ali essa questão do mezanino, e nesse mezanino tem esteiras. E aí o proprietário fala, mas eu não vou garantir acessibilidade para esse mezanino porque os outros aparelhos estão aqui embaixo, ou eu tenho esteira aqui embaixo também, mas não, a gente precisa garantir acessibilidade. Por quê? Pode ser que tenha um instrutor que seja uma pessoa com deficiência e precisa utilizar elevador ou plataforma elevatória. E aí, como é que ele vai acessar para atender os alunos dele nesse mezanino? Pode ser uma pessoa que tá fazendo ali um processo de reabilitação, que tá ali saindo do sedentarismo e ela vai utilizar essa esteira, só que ela não consegue subir a escada. Ou é desconfortável para ela, é dolorido subir a escada. A gente precisa realmente garantir o acesso ao ambiente e não apenas ao serviço. O meu objetivo com esse vídeo realmente não era chegar falando todas as obrigações, ficar citando artigo, norma, lei. Era realmente ter uma conversa sobre a importância do seu negócio ser acessível. Eu te garanto que é um diferencial muito grande, principalmente em tempos de internet, né? Que pode chegar um cliente ali e fazer um videozinho sobre a acessibilidade do seu negócio, e isso já vai se tornar uma grande publicidade ali para o seu espaço. Proprietários de negócios precisam internalizar que pessoas com deficiência são pessoas. Pessoas com deficiência são clientes. Pessoas com deficiência têm dinheiro. Elas querem, elas precisam contratar o seu serviço. Elas precisam comprar o objeto que você está vendendo. Elas querem comprar o objeto que você está vendendo. Elas querem frequentar o seu restaurante, o seu café, mas elas precisam de acessibilidade para poder fazer isso. Se você duvida da minha palavra, é só você seguir qualquer pessoa com deficiência que cria conteúdo. E essa questão de falta de acessibilidade é, assim, infelizmente, uma coisa muito constante, muito comum de acontecer. Então, se eu posso te dar um conselho, tenha um olhar mais atento com a acessibilidade do seu espaço, do seu negócio, restaurante, café, loja, o que for. Eu te garanto que prestar atenção a esse tema, que garantir acessibilidade no seu espaço, vai te dar um retorno. Não apenas um retorno financeiro, mas um retorno de satisfação do seu cliente. E é claro que se você quer ajuda com isso, se você quer ali uma orientação um pouco mais detalhada sobre como você pode garantir a acessibilidade no seu negócio, é só você entrar em contato comigo. Eu vou deixar os meus dados para contato aqui na descrição. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!